Estamos de volta com o Diálogos. Hoje nós recebemos o diretor-presidente da Fundunesp, o professor Edivaldo Domingues Vellini. Professor, terminamos o último bloco citando um dos projetos da Unesp, que é a relação com a Univesp. Outro projeto relacionado à educação e à área de pedagogia é a Rede For, que é a rede de formação, o programa Rede São Paulo de Formação Docente. Como que funciona a atuação da Fundunesp com esse convênio? A Fundunesp também é mais um projeto que ele foi iniciado por um contato direto da Universidade com a Secretaria de Educação, em que a Fundunesp é o braço executivo, é o braço instrumental desse processo. Como é um projeto muito grande, envolve valores muito grandes, então você precisa ter uma agilidade administrativa também, então você tem que ter uma agilidade muito grande também. Então, mais uma vez, a função da Fundunesp é encontrar a demanda com a capacidade, E essa intermediação ela tem que ser feita com muita competência. Então, é a nossa proposta em termos de trabalho. A Fundunesp ela pretende ser cada dia mais instrumental. Então, ela precisa ser um instrumento de gestão eficiente, mas ela tem que ser cada dia menos política. Então, não cabe a ela fazer política universitária. Ela tem que aportar competência, capacidade de gestão às várias propostas que a universidade desenvolve. E aí, dentro da Rede For, a Fundunesp se responsabiliza por uma questão administrativa. Isso. O processo, a gestão de um projeto complexo como o Rede For, ele é extremamente importante, porque na medida em que existe um parceiro que ele se compromete com a gestão, ele permite que a equipe se dedique de fato ao mérito, à competência e ao trabalho. Então, hoje, se você não tiver um parceiro que tem essa competência de gestão, as pessoas acabam jogando muito do seu trabalho, muito do seu potencial de realização com questões que são meramente administrativas. Então, é importante ter alguém que deixe a equipe liberada dessas atividades para que todo o potencial possa, de fato, ser expresso. Então, nesse sentido, professor, os professores, os docentes da Unesp que participam dessa capacitação do Rede For, eles ficam responsáveis por uma questão de conteúdo, enquanto vocês responsabilizam pela administração, que facilita o trabalho. Isso. Esse é o trabalho, essa é a forma ideal de organização das parcerias. É quando você tem parceiros que, de fato, são complementares. Então, na medida em que você tem parceiros que se sobrepõem, a parceria como um todo não faz sentido, Então, um projeto como o Rede For, você tem a demanda da comunidade que é expressa através da Secretaria de Educação. Você tem a competência da universidade, que é expressa através dos docentes e de toda a equipe que organiza o projeto. E a competência em gestão, que é expressa através da Fundunesp, que é executada pela Fundunesp. E outra complementaridade vem na questão da área do desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia. E uma das parcerias de sucesso da Fundunesp é com a Petrobras. Explica pra gente um pouquinho. É uma das maiores parcerias da Petrobras. Existem vários outros projetos importantes, mas a parceria com a Petrobras ela tem sido realmente muito profícua. Então, a Unesp ela tem dado um suporte muito grande no desenvolvimento, todo o desenvolvimento de tecnologias voltadas à prospecção de petróleo. Nós também temos, ligados à Agência Nacional de Petróleo, um centro, o CENPEC, que é um centro de altíssima qualificação na avaliação da qualidade de combustíveis. Então, ele praticamente avalia a qualidade de combustíveis no estado de São Paulo todo. Então, essa competência técnica, essa sim, na medida em que a Fundunesp ela participou da organização dessas várias competências, então a gente pode dizer que hoje combustíveis, desde a prospecção até a avaliação do produto final, é uma competência que a própria Fundunesp ela conseguiu juntar todas as peças na universidade. Então, o trabalho da Fundunesp foi importante porque a gente tivesse competências em todas as áreas de conhecimento. Então, fazer uma gestão de todo o pessoal dividido nas diferentes unidades da Unesp espalhadas pelo Estado. Isso. Então, a Unesp ela tem competências em praticamente todas as áreas, Só que, em função da sua característica, essas competências estão dispersas, algumas vezes desarticuladas. Então, a Fundunesp ela também tem o papel de articular essas competências e criar conjuntos únicos aí de conhecimentos e conjuntos únicos de habilidades. Nessa construção desses conjuntos, vocês acabam fazendo uma interdisciplinaridade entre esses docentes. E como que funciona a atuação desses professores dentro da parceria? Então, os docentes, eles são professores. Então, acho que tem um outro aspecto que vale a pena ressaltar, é que a parceria com a comunidade, eu não vou nem dizer o setor produtivo, mas com a comunidade como um todo, A universidade ela precisa, na medida em que ela estabelece as parcerias,
ela divulga os conhecimentos e as informações que ela gera. Mas a parceria ela tem uma outra função importantíssima. Na medida em que nós conhecemos a comunidade, conhecemos o setor produtivo, nós conseguimos identificar nessa comunidade, nesse setor produtivo, demandas reais. E é o que acontece na Petrobras, por exemplo. Isso. Então, esse trabalho, né, de ligação à comunidade do setor produtivo, ele leva competência, leva conhecimento para quem demanda, mas ele traz legitimidade para as nossas ações. Esse é o principal benefício do contato com o setor produtivo. E esse contato, professor, com a Petrobras, então, estou citando apenas um exemplo dos trabalhos que vocês desenvolvem, né, pela Fundação, que impacto no futuro isso pode ter para dentro da universidade, na questão do desenvolvimento de pesquisas e também para essa comunidade que se beneficia hoje dos combustíveis? Todo o impacto, então, no caso específico dos convênios com a Petrobras, né? Primeiro que nós, como eu disse, a gente aporta legitimidade às nossas ações. A gente constitui laboratórios de referência, prepara profissionais para trabalharem diretamente ligados ao setor produtivo. Não tenha dúvida que todos os nossos alunos são extremamente beneficiados também. Então, eles passam a ter perspectiva de estágios, de realização de pesquisas, de trabalho no futuro, né? Então, hoje, talvez o assunto mais importante do mundo seja a inovação. Então, nós temos nações que inovam, que não inovam, empresas que inovam e não inovam. E quando eu digo inovação, não é só inovação tecnológica, é inovação social também. Então, essa inovação, ela nasce obrigatoriamente do teórico e do prático, né? Então, da universidade com o meio produtivo, ou da universidade com a comunidade. Então, tudo que se faz buscando a integração da universidade com a comunidade é extremamente benéfico em termos de inovação, em termos de progresso, não só progresso econômico, mas social também. Tem novas etapas essa parceria com a Petrobras que a gente pode citar já, professor? Tem. Os convênios com a Petrobras, eles são praticamente contínuos, né? Então, você tem, na medida em que você tem, de tempos em tempos, você tem renovação, estabelecimento de novos convênios, os objetivos vão sendo mudados, né? Mas eu acredito que essa parceria Unesp e Petrobras é uma parceria que ela não se encerra. Ela pode mudar o foco, mudar algumas pessoas, algumas equipes, né? Mas ela não se encerra. E um pouco desse vínculo com a comunidade que é tão presente nas ações da Fundunesp, a gente conversa daqui a pouco. Tá bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje nós recebemos o diretor-presidente da Fundunesp, o professor Edivaldo Domingues Vellini. Professor, terminamos o último bloco citando um dos projetos da Unesp, que é a relação com a Univesp. Outro projeto relacionado à educação e à área de pedagogia é a Rede For, que é a rede de formação, né, o programa Rede São Paulo de Formação Docente. Como que funciona a atuação da Fundunesp com esse convênio? A Fundunesp também é mais um projeto que ele foi iniciado por um contato direto da Universidade com a Secretaria de Educação, em que a Fundunesp é o braço executivo, é o braço instrumental desse processo. Como é um projeto muito grande, envolve valores muito grandes, então você precisa ter uma agilidade administrativa também, então você tem que ter uma agilidade muito grande também. Então, mais uma vez, né, a função da Fundunesp é encontrar a demanda com a capacidade, né? E essa intermediação ela tem que ser feita com muita competência. Então, é a nossa proposta em termos de trabalho. A Fundunesp ela pretende ser cada dia mais instrumental. Então, ela precisa ser um instrumento de gestão eficiente, mas ela tem que ser cada dia menos política. Então, não cabe a ela fazer política universitária. Ela tem que aportar competência, né, capacidade de gestão às várias propostas que a universidade desenvolve. E aí, dentro da Rede Fora, a Fundunesp se responsabiliza por uma questão administrativa. Isso. O processo, a gestão de um projeto complexo como o Rede For, ele é extremamente importante, porque na medida em que existe um parceiro que ele se compromete com a gestão, ele permite que a equipe se dedique de fato ao mérito, à competência e ao trabalho. Então, hoje, se você não tiver um parceiro que tem essa competência de gestão, as pessoas acabam jogando muito do seu trabalho, muito do seu potencial, né, de realização, com questões que são meramente administrativas. Então, é importante ter alguém que deixe a equipe liberada dessas atividades
para que todo o potencial possa de fato ser expresso, né? Então, nesse sentido, professor, os professores, os docentes da Unesp que participam dessa capacitação do Rede de Fora, eles ficam responsáveis por uma questão de conteúdo, enquanto vocês responsabilizam pela administração, que facilita o trabalho. Isso. Esse é o trabalho, essa é a forma ideal de organização das parcerias. É quando você tem parceiros que de fato são complementares. Então, na medida em que você tem parceiros que se sobrepõem, a parceria como um todo não faz sentido, né? Então, um projeto como o Rede For, você tem a demanda da comunidade que é expressa através da Secretaria de Educação. Você tem a competência da universidade, que é expressa através dos docentes e de toda a equipe que organiza o projeto. E a competência em gestão, que é expressa através da Fundunesp, que é executada pelo Fundunesp. E outra complementaridade vem na questão da área do desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia. E uma das parcerias de sucesso da Fundunesp é com a Petrobras. Explica pra gente um pouquinho. É uma das maiores parcerias da Petrobras. Existem vários outros projetos importantes, mas a parceria com a Petrobras ela tem sido realmente muito profícua. Então, a Unesp ela tem atuado, tem dado um suporte muito grande no desenvolvimento, todo o desenvolvimento de tecnologias voltadas à prospecção de petróleo. Nós também temos, ligados à Agência Nacional de Petróleo, um centro, o CEMPEC, que é um centro de altíssima qualificação na avaliação da qualidade de combustíveis. Então, ele praticamente avalia a qualidade de combustíveis no estado de São Paulo todo. Então, essa competência técnica, essa sim, na medida em que a Fundunesp ela participou da organização dessas várias competências, né, então a gente pode dizer que hoje combustíveis, né, desde a prospecção até a avaliação do produto final, é uma competência que a própria Fundunesp ela conseguiu juntar todas as peças na universidade. Então, o trabalho da Fundunesp foi importante para que a gente tivesse competências em todas as áreas de conhecimento. Então, fazer uma gestão de todo o pessoal dividido nas diferentes unidades da Unesp espalhadas pelo Estado. Isso. Então, a Unesp ela tem competências em praticamente todas as áreas, né? Só que, em função da sua característica, essas competências estão dispersas, né? Algumas vezes desarticuladas. Então, a Fundunesp ela também tem o papel de articular essas competências e criar conjuntos únicos aí de conhecimentos e conjuntos únicos de habilidades. Nessa construção desses conjuntos, vocês acabam fazendo uma interdisciplinaridade entre esses docentes. E como que funciona a atuação desses professores dentro da parceria? Então, os docentes, né, eles são professores. Então, acho que tem um outro aspecto que vale a pena ressaltar, é que a parceria com a comunidade, eu não vou nem dizer o setor produtivo, mas com a comunidade como um todo, né? A universidade, ela precisa, na medida em que ela estabelece as parcerias, ela divulga os conhecimentos e as informações que ela gera. Mas a parceria ela tem uma outra função importantíssima. Na medida em que nós conhecemos a comunidade, conhecemos o setor produtivo, nós conseguimos identificar nessa comunidade, nesse setor produtivo, demandas reais. E é o que acontece na Petrobras, por exemplo. Isso. Então, esse trabalho, né, de ligação à comunidade do setor produtivo, ele leva competência, leva conhecimento para quem demanda, mas ele traz legitimidade para as nossas ações. Esse é o principal benefício do contato com o setor produtivo. E esse contato, professor, com a Petrobras, estou citando apenas um exemplo dos trabalhos que vocês desenvolvem, né, pela Fundação, que impacto no futuro isso pode ter para dentro da universidade, na questão do desenvolvimento de pesquisas e também para essa comunidade que se beneficia hoje dos combustíveis? Todo o impacto, então, no caso específico dos convênios com a Petrobras, né? Primeiro que nós, como eu disse, a gente aporta legitimidade às nossas ações. A gente constitui laboratórios de referência, prepara profissionais para trabalharem diretamente ligados ao setor produtivo. Não tenha dúvida que todos os nossos alunos são extremamente beneficiados também. Então, eles passam a ter perspectiva de estágios, de realização de pesquisas, de trabalho no futuro, né? Então, hoje, talvez o assunto mais importante do mundo seja a inovação. Então, nós temos nações que inovam, que não inovam, empresas que inovam e não inovam. E quando eu digo inovação, não é só inovação tecnológica, é inovação social também. Então, essa inovação, ela nasce obrigatoriamente do teórico e do prático, né? Então, da universidade com o meio produtivo, ou da universidade com a comunidade. Então, tudo que se faz buscando a integração da universidade com a comunidade é extremamente benéfico em termos de inovação, em termos de progresso, não só progresso econômico, mas social também.
Tem novas etapas essa parceria com a Petrobras que a gente pode citar já, professor? Tem. Os convênios com a Petrobras, eles são praticamente contínuos, né? Então, você tem, na medida em que você tem, de tempos em tempos, você tem renovação, estabelecimento de novos convênios, os objetivos vão sendo mudados, né? Mas eu acredito que essa parceria Unesp e Petrobras é uma parceria que ela não se encerra. Ela muda, pode mudar o foco, mudar algumas pessoas, algumas equipes, né? Mas ela não se encerra. E um pouco desse vínculo com a comunidade que é tão presente nas ações da Fundunesp, a gente conversa daqui a pouco. Tá bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos de volta e nosso convidado hoje é o professor Edivaldo Domingues Vellini. Ele é o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp. Professor, comentamos da relação com a comunidade por meio de projetos. Explica pra gente que essa política de projetos vinculada a docentes e à comunidade da Unesp, ela foi alterada este ano, é isso? Tradicionalmente, a Fundunesp ela fazia a gestão de recursos que vinham da própria Unesp, né? Então, voltado ao fomento do ensino, pesquisa e extensão. Essa linha de fomento ela foi interrompida e ampliada. Então, é o que eu disse no início da entrevista, a Fundunesp ela está redefinindo os seus papéis. Então, hoje, política universitária, análise de mérito, nós entendemos que isso cabe à universidade. Então, isso deve ser definido quais projetos são prioritários, onde devem ser feitos os investimentos, né? Isso deve estar atrelado ao PDI e deve estar atrelado às políticas estabelecidas pela reitoria e pelas pró-reitorias. A Fundunesp ela pretende ter um apoio muito forte, muito eficaz do ponto de vista instrumental. Então, por exemplo, né, em termos de fomento à pesquisa, nós já temos editais que ultrapassam editais da PROP, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, que ultrapassam 8 milhões, então nós praticávamos 1.200.000. Os editais da PROP, só os editais da PROP ultrapassam 8 milhões. Então, qual é a nossa proposta? Permitir que o pesquisador tenha alguns instrumentos de gestão. Então, ao invés de fazer a administração através da sua própria unidade, ele vai ter um termo de outorga, o que permite a ele selecionar melhor o que vai ser comprado, selecionar produtos melhores, negociar mais, né? Então, nós acreditamos que vai ter um benefício muito grande para os nossos docentes e pesquisadores executarem os seus projetos, os seus recursos, né, através desses instrumentos. Da mesma maneira, nós pretendemos também trabalhar com editais ligados à pós-graduação e ligados à extensão. Também existem algumas iniciativas próprias que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, né, um conceito que nós estamos trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Extensão, junto com a Agência Unesp de Inovação, junto com o SEBRAE, é a criação do que nós chamamos de extensão tecnológica. Então, em geral, o que nós chamamos de inovação tecnológica é o que gera patente, conhecimento, novo conhecimento, gera propriedade intelectual. E, em geral, para o pequeno produtor, para o pequeno empresário de São Paulo, inovação tecnológica é o conhecimento sedimentado, testado, validado, que ele recebe hoje e aplica amanhã. Então, isso está muito próximo, muito mais próximo do que nós chamamos de extensão tecnológica do que da inovação em si. Claro que existe espaço para inovação e existe espaço para extensão tecnológica também. As duas atividades não são conflitantes. Então, a Fundunesp pretende ter um modelo muito mais instrumental e menos em termos de análise de mérito e fomento. Então, a análise de mérito e fomento cabe à reitoria. Então, diante dessa nova política de investimento nos projetos, a Fundunesp ficaria com essa questão de gestão, de auxiliar esse professor para que ele desenvolva essa extensão de acordo com a necessidade da sua comunidade interna, né, a comunidade da Unesp, do campus no qual ele atua e também na comunidade a qual ele quer beneficiar externamente, é isso? E o que é mais importante, né, na medida em que a gente faz a gestão, nós desobrigamos ao staff da reitoria de fazer esse trabalho administrativo, que é cansativo. Então, eles podem se concentrar na análise de mérito e fomento. Então, eles podem se concentrar em identificar quais são as reais demandas da universidade. E a parte de gestão, que é a parte mais chata, mas que consome muito tempo, passa a ser feita por um parceiro.
Então, aí a gestão, para a gente esclarecer bastante, né? Essa gestão, questão de orçamentos, questão de solicitação de material, tudo isso também? Passaria a ser feito diretamente pela Fundunesp. Na relação, seria feito diretamente pelo docente, pesquisador, junto com a Fundunesp. Junto com um funcionário da Fundunesp que ficaria responsável por cada um dos projetos. E o que nós temos de experiência indica que esse é um caminho bastante interessante. Então a gente consegue fazer com que o uso do recurso seja muito mais eficaz, muito rápido e eficaz. E esse recurso vem também em investimento em pessoal, por exemplo, em alunos que serão bolsistas desses projetos. Claro, todos os projetos hoje, eu tenho a impressão que praticamente todos os editais da Pró-Reitoria de Pesquisa têm uma bolsa de iniciação atrelada à concessão. Então isso permite também que os recursos sejam benéficos também para os nossos estudantes, né? Tá. E pensando na comunidade externa da Unesp, isso também facilitaria esse intercâmbio de experiências e trocas, já que os docentes e alunos estariam mais próximos da comunidade. Isso. O termo extensão tecnológica é um termo que ele ainda está sendo desenvolvido, então a proposta, isso é uma inovação da Unesp, então mais uma vez Pró-Reitoria de Extensão, Agência Unesp de Inovação e Fundunesp, mas nós temos como meta ter um grande parceiro que é o Sebrae. Então o Sebrae ele faz um trabalho já hoje eles chamam de inovação, mas é a inovação que nós chamamos de extensão tecnológica, mas que é extremamente benéfica ao pequeno empresário do Estado de São Paulo. Então a extensão ela precisa acontecer nos moldes tradicionais, ela é uma extensão de serviços e cultura, mas ela também pode ser um pouco mais ampla. Ela pode beneficiar também o empresário. E continua sendo extensão. E outra ação que a Unesp desenvolve é em relação às marcas e patentes que são desenvolvidas dentro da Unesp. Qual é a atuação nesse ponto da Fundunesp? A Agência Unesp de Inovação, que é responsável por criar as políticas de proteção intelectual, então tem o pessoal que dá apoio à obtenção de patentes, obtenção e registro de marcas, registro de variedades na área agrícola, né? Então produtos do melhoramento vegetal. Então a Unesp também não tinha tradição de registrar essas variedades. E são variedades, é um trabalho muito importante também. Isso é feito pela Agência Unesp de Inovação. A Agência Unesp de Inovação ela tem seu corpo técnico contratado pela Fundunesp. Então várias ações, boa parte do orçamento da Agência Unesp de Inovação é executado também pela Fundunesp. Aí mais uma vez, né, na medida em que você passa a ter um parceiro que desenvolve um trabalho de gestão com qualidade, você passa a poder se dedicar integralmente à sua atividade fim. E além dessa atividade fim de marcas e patentes, a Fundunesp também ela gerencia a TV Unesp. Isso. Né? Como que o senhor observa essa relação da Fundunesp com profissionais da comunicação e que não necessariamente estão dentro da universidade? A TV Unesp ela tem um papel muito importante dentro da Unesp, mas na medida em que se expande o ensino virtual, a comunicação à distância, eu não tenho a menor dúvida de que a TV Unesp ela deve ser uma das instituições mais importantes da Unesp nos próximos anos. Do mesmo modo, né, eu volto, talvez seja repetir isso algumas vezes, né, mas na medida em que existe um parceiro que te dá tranquilidade do ponto de vista de contratação de pessoas, remuneração, desenvolvimento de carreiras, compras e assim por diante, isso permite que vocês possam se concentrar ao vosso trabalho. Então, seria muito difícil se a gente pegasse 2 ou 3 pessoas aqui dentro da TV Unesp, que são pessoas que estão envolvidas no dia a dia, na produção da TV, e deslocássemos para uma atividade administrativa. Então, talvez a gente sacrificasse muito a instituição. Então, o modelo que é adotado hoje ele é bastante interessante. Quer dizer, vocês estão aqui, estão trabalhando, as dificuldades que estão envolvidas no processo de gestão, vocês não precisam tomar conhecimento disso. Existe alguém que cuida disso para vocês. Então, vocês têm condições de trabalhar diretamente no que vocês fazem, produzir da melhor maneira possível. E a TV Unesp, ela tem, dentro da Fundunesp, nós olhamos com bastante carinho, né? Porque ela, de fato, é uma etapa fundamental de aprendizagem da universidade nessa conexão, nesse trabalho junto à comunidade. E para a gente encerrar, professor, como o senhor visualiza os próximos anos da sua gestão? Bom, nós ainda temos um pouco mais de 3 anos e meio, né? Nós estamos, o objetivo dessa primeira fase, né? Então, nós passamos agora 3 meses de gestão. Então, era entender, nós não estabelecemos como 3 meses iniciais, mas 6 meses iniciais, redefinir os papéis da Fundunesp.
Então, entender exatamente a que veio, para que serve, o que nós pretendemos da nossa instituição. Em boa parte, nós já conseguimos cumprir esse papel. Então, nós conseguiremos trabalhar com tranquilidade até 6 meses, definir novos papéis para a Fundação. E eu não tenho dúvida que a nossa proposta é de que a Fundação cresça em utilidade, cresça em tamanho, em número de projetos, mas principalmente em termos de complexidade, né? Ela se torna uma instituição com um conjunto muito complexo de benefícios à comunidade. Professor Vellini, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogos e desejar boa sorte aí na empreitada da Fundunesp para que ela continue beneficiando os projetos e profissionais da Unesp e também da Fundunesp. Então, agradeço a vocês pela oportunidade. Boa tarde. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também pela internet. Não se esqueça de deixar os seus comentários. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Bye.